Sequência do Santo Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, José e Maria, mãe de Jesus, maravilhavam-se das coisas que se diziam dele. E Simeão abençoou-os e disse a Maria, mãe de Jesus: Eis que este menino está destinado para ser ruína e ressurreição de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. E uma espada transpassará a tua alma, para que se manifestem os pensamentos dos corações de muitos. E estava também ali Ana, profetisa, filha de Fanuel, da tribo de Azer, a qual já era muito idosa, e depois de sua virgindade vivera 7 anos com seu marido. E agora, sendo viúva de quase 84 anos, não se afastava do templo, servindo a Deus com jejuns e orações de dia e de noite. Tendo ela chegado àquela mesma hora, louvava o Senhor e falava do menino a todos os que esperavam a redenção de Israel. E quando cumpriram-se todas as coisas segundo a lei do Senhor, voltaram José e Maria para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Vamos sentar-se. Com o favor de Deus e da Santa Igreja, querem casar-se a Raniel Custódio Maciel e Flávia Brambati Bezerra. Portanto, já conhecido por todos que ele, solteiro, nascido em Joinville, Santa Catarina, batizado na paróquia Santo Antônio, diocese de Joinville, filho de Arno Custódio Maciel e Maria Teresa Barreto Maciel. Ela, solteira, nascida em Pedreiras, Maranhão, batizada na paróquia São José, diocese de Bacabal, filha de Francisco Bezerra Lima e Sandra Aparecida Carminati Brambati Bezerra. Os que desejam contrair matrimônio são filhos legítimos dos pais supracitados. Por isso advertimos a todos e a cada um que se alguém conhecer alguma consanguinidade ou afinidade ou parentesco espiritual ou qualquer outro impedimento que haja entre eles, que impeça que ambos contraiam matrimônio, deve revelar o quanto antes ao sacerdote encarregado desta capela. Isto advertimos pela primeira vez. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, o mundo de hoje assiste a grandes oposições. Antes, uma pequena indicação aqui que me pediram. Então, quem usar por acaso, alguma cadeira e usá-la fora do galpão, pedimos que depois da missa tragam de volta para dentro do galpão. Mas acho que hoje não será o caso, né? Mas se acontecer, que não deixem as cadeiras lá de fora. O mundo hoje presencia grandes oposições, Ocidente e Oriente, a Europa e os Estados Unidos contra a Rússia, Ucrânia contra a Rússia, Israel contra os países árabes, alguns contra os palestinos, contra o Irã, e sobretudo essa oposição, né, entre o Ocidente e o Oriente. E a gente fica assim, se perguntando, né, qual é o nosso dever, onde está a gente deve tomar parte, por quem? Nessas lutas, devemos desejar a vitória de quem? Então, eu penso que o Evangelho de hoje pode nos ajudar a elevar um pouco as nossas considerações. Todas as guerras de hoje, eu chamaria de guerras superficiais, secundárias, porque na maior parte do tempo os dois lados defendem praticamente a mesma coisa. Ou é a ganância de uns contra a ganância de outros, ou é uma filosofia puramente humana
e falha de um lado, e do outro lado, igualmente, uma filosofia falha. Porque o grande combate não é necessariamente esse que nós vemos e que o mundo assiste. O grande combate, ele é outro. O grande combate está aqui no Evangelho de hoje. Eis que este menino está destinado para ser a ruína e a ressurreição de muitos em Israel. E não só em Israel, mas no mundo inteiro. A única posição que realmente dá sentido à história não são as guerras que a gente assiste hoje, embora elas possam ter uma importância bastante grande, mas não é isso. O que dá sentido, o que faz com que nós devemos tomar um partido é quem é contra a igreja e quem é a favor da igreja, quem é contra Nosso Senhor e quem é a favor de Nosso Senhor, quem é contra Nossa Senhora e quem é a favor de Nossa Senhora. O Apocalipse nos descreve o dragão combatendo a mulher e tentando matar o seu filho, lançando pela boca uma torrente imensa de blasfêmias, de erro, de pecados. É o que nós vemos dos dois lados. A China perseguiu e persegue ainda os católicos. O Ocidente mata as crianças como Herodes matou os santos inocentes. Os dois lados estão longe de Nosso Senhor. Os dois lados perseguem Nosso Senhor. E dizer que um lado é o lado bom e o outro lado é ruim, o lado bom é aquele que defende Nosso Senhor. E não é o Ocidente que defende Nosso Senhor. Já defendeu no tempo de São Pio V, já defendeu no tempo das Cruzadas, já defendeu no tempo de São Luís. Atualmente não. Atualmente o Ocidente, dentro do Ocidente, cresceu, a partir do século XVI, uma força anticatólica que foi o protestantismo, agravado depois pela maçonaria e depois pela Revolução Francesa, depois pelas conquistas, podemos chamar assim, da maçonaria nos governos dos países da Europa. E esse domínio dos inimigos de Nosso Senhor sobre os países da Europa continua. E até o presente, ninguém consegue fazer com que eles percam o seu poderio. A França está na mão de um presidente que inseriu, o Senado também, todo esse conjunto, inseriu na Constituição a lei do aborto. Ela já existia, mas ele quis dar mais força ainda. E a gente vê que todos os políticos de hoje, políticos da Europa e dos Estados Unidos também, praticamente todos, certamente tem exceções, mas dos chefes assim não vejo. Não vejo nenhum que levante a bandeira de procurar em Nosso Senhor o que diz o Evangelho de hoje. Este menino está destinado a ser a ruína e a ressurreição. Não vejo nenhum político procurar em Nosso Senhor a ressurreição do seu país. Eles procuram várias coisas, procuram às vezes alguma coisa de bom senso, mas sempre ineficaz, porque é impossível levantar um país sem Nosso Senhor. É impossível. Como restaurar as leis na sua pureza? Como restaurar os costumes na sua pureza? Como restaurar a educação nacional ou privada sem Nosso Senhor? É impossível. E sem a educação nacional que seja verdadeiramente verdadeira, é impossível fazer com que uma nação se levante. Totalmente impossível. E o Brasil é a mesma coisa. Se no Brasil não houver um reconhecimento a respeito de Nosso Senhor, não tem solução. Será sempre um partido seguindo outro partido e outro partido. Tem partidos piores, partidos menos ruins. Mas levantar o nosso país, impossível. Por isso que sempre será até o fim do mundo
a Europa católica, e como dizia Leão XIII, já foi tempo em que as nações se guiavam pela filosofia do Evangelho. Filosofia do Evangelho é Nosso Senhor. Filosofia do Evangelho é Nossa Senhora. Filosofia do Evangelho é o combate sem remissão, sem trégua contra o demônio e seus asséculas. Ora, não é isso que nós vemos. Nós vemos os asséculos do demônio triunfarem. Nós vemos por toda parte falsas filosofias que procedem da Revolução Francesa, que animam ambos os lados, que no Brasil todos os dois lados que se degladiam, ou vários lados, pelo pouco que eu posso assim entender da atualidade, todos eles vão beber os seus princípios nas filosofias que são inimigas do reino de Nosso Senhor, inimigas de Nossa Senhora e amigas, conscientemente ou inconscientemente, deste dragão descrito pelo Apocalipse. Então, qual é o nosso dever? Nosso dever é guardar a fé, guardar a tradição, rezar pelos nossos governantes para que eles se convertam. No início da Idade Média, no início da Europa, os reis eram pagãos. O rei da Espanha era ariano, se tornou ariano, então um herege. O rei Clovis se converteu ao catolicismo, e por isso a França foi chamada a filha mais velha da igreja, e também porque ela foi em defesa do Papa. Carlos Martel, Pipino Breve e Carlos Magno defenderam a igreja com a espada, porque os bárbaros estavam atacando Roma, querendo dominar Roma. Então Roma sempre guardou desde aquela época uma gratidão para com a nação francesa. Pois bem, fora disso, não existe civilização. A França depois vai se tornar revolucionária. Em vez de defender o Papa, Napoleão vai prender 2 papas. E pelo que eu li, Napoleão chegou a dizer que o Papa Pio VII seria o último Papa. Então, a revolução quer destruir a igreja. E é desses destruidores da igreja, desses destruidores ao menos na intenção deles, que o mundo hoje bebe os princípios. Então, o mundo não tem solução. Seja quem for que ganhe Bom, o que será da Rússia? Se a Rússia converter, tudo bem, já não está convertida ainda. Bom, aí teria que ser bastante sagaz. Monsieur Williams tem uma certa, assim, simpatia, né? Pela Rússia atual, também tem, mas não é um São Luís, não é um Carlos Magno, não é um São Fernando, rei da Espanha, não é os reis ingleses que foram santos, 4 ou 5, não, ainda não, e não sei se será. Então, penso que nós devemos sempre elevar o nosso olhar para aquele que dá sentido à história, dá sentido à nossa vida, dá sentido à história do mundo. E quem é que dá sentido à história do mundo? É a Igreja. A Igreja Católica. A Igreja Católica é o Cristo continuado. Ser pelo Cristo é ser pela Igreja. Por isso, Monsieur Lefebvre é defensor não só da fé, mas é defensor do Ocidente. Se o Ocidente, se essa palavra tem ainda algum significado nobre, o Ocidente é a região onde os frutos da redenção foram mais numerosos, onde governantes se uniram ao pensamento de Nosso Senhor, foram discípulos de Nosso Senhor, sendo discípulos da Santa Igreja Católica. Fora disso, o mundo é um caos. Se a Rússia não se converter e submeter à Igreja Católica, a verdadeira Igreja Católica, não a Igreja Conciliar, a Rússia poderá fazer um bem medíocre, um bem, no máximo, mediano, mas não será o bem que pode se esperar
de um governante que realmente é por Nosso Senhor. Ninguém pode ser por Nosso Senhor recusando a Igreja Católica. Ninguém pode ter Deus por Pai se ele não tem a Igreja por Mãe. Então, enquanto o mundo não voltar a submeter a Igreja Católica, e o mundo não tem solução. E onde está a Igreja Católica? Está na tradição. Rezar para que venha um Papa como São Pio X, mas não bastará um Papa santo. É necessário que haja também um monarca santo, ou vários monarcas santos. Porque a Igreja, ela, assim como foi defendida pela França no início da Idade Média, assim também ela sempre precisará da proteção, do auxílio, do braço dos guerreiros, do braço dos reis, do braço dos chefes dos exércitos. Deus é o chamado Deus dos exércitos. A Igreja nunca foi contra um exército. Ele não é contra a luta, não. Mas as lutas de hoje, Nosso Senhor está ausente. Quem é que fala na União Europeia da lei de Deus, da lei do Nosso Senhor? Ninguém. Quem é que fala da Igreja Católica? Ninguém. Nem o Putin. Putin não fala da Igreja Católica, ele não é católico. Se ele fizer algum bem, que Deus o recompensar, lhe dando a graça da conversão, ótimo. Mas, por enquanto, ele não defende a Igreja Católica. E só a Igreja Católica tem a solução, só ela tem uma palavra de salvação, só ela tem a integridade dos sacramentos, só ela tem a integridade da doutrina. Fora dela é o caos. Fora dela não há salvação. Fora da Igreja não há salvação. É o que definiu a Santa Igreja Católica. Então, se alguém procurar a salvação das nações fora da Igreja Católica, está numa total ilusão. E assim como Nosso Senhor nos foi dado, Ele foi dado através de Maria Santíssima. Porque dentro do plano de Deus, Nossa Senhora é aquela pela qual nos veio o Salvador. Deus podia ter vindo ao mundo sem ter uma mãe, mas Ele não quis. Então Ele quer honrar a sua mãe, porque é por ela que nos veio e nos virá a salvação. Por isso que o Apocalipse fala dessa luta entre o dragão e a mulher. Podia não fazer menção dessa mulher, podia falar só do dragão e Nosso Senhor. Ele faz alusão do filho e da mãe. Então nós devemos pedir a Deus que, através da devoção à Nossa Senhora, através do recurso à Nossa Senhora, através da fé de Nossa Senhora, Nossa Senhora é a que está mais alto no ponto de vista da fé. Nosso Senhor não tinha fé, o Senhor tinha visão beatífica desde a sua concepção. Então Nossa Senhora é aquela que está acima de todos, do ponto de vista da fé. E quando alguém é o primeiro numa ordem, é dali que os outros vão tirar, vão receber aquela qualidade. Porque aquela qualidade está no ponto máximo. Então, todos que desejam chegar a uma perfeição vão aonde tem o máximo. Né? Quem quer aprender inglês, o inglês da Inglaterra, é melhor ir na Inglaterra. Se for nos Estados Unidos, vai ser inglês americano. E se for na Inglaterra, lá, Londres, é mais chique. Por quê? Porque lá que está o máximo da pronúncia inglesa. E então, certamente a literatura também. Nosso Senhor, então, Ele é o máximo na ordem da fé. Claro, tudo é um dom de Deus, tudo vem de Deus. Mas a Nossa Senhora tem um papel especial. E por isso, diz São Luís de Montfort, nós devemos pedir a Deus poder participar da fé de Nossa Senhora. E nessa luta, a primeira virtude a ter é a fé. Quem tem a fé entre esses políticos de hoje? Certamente tem. Parece que na Polônia, a Polônia se mantém um pouco mais católica, mas a Polônia segue Vaticano II. Ao menos assim,
Para ele, João Paulo II, não sei se é o padroeiro da Polônia, alguma coisa semelhante a isso. Então, a Polônia é católica, mas um catolicismo deteriorado, um catolicismo inferior, um catolicismo corrompido pelo modernismo e pelo Vaticano II, pelo progressismo. Certamente tem alguém ali, bom, só Deus sabe, né? Então, nós devemos pedir a Deus que apareça primeiro entre nós, guardar a integridade da fé, integridade desse combate com o demônio. O demônio nunca pôde nada contra Nossa Senhora. Ela esmagou a cabeça do demônio. E se ela esmagou a cabeça do demônio no passado, ela esmagará também no presente e no futuro. Então, nessa luta terrível, do qual diz o Evangelho, esse menino está destinado a ser a ruína e a ressurreição de muitos em Israel. E para ser alvo de contradição, a ruína. Aqueles que se opõem a Nosso Senhor encontrarão a ruína. E a Europa está num estado próximo da ruína, ao menos dando sinais de um edifício, começa a dar umas rachaduras, e dão sinais de que vai cair. Não sei se vai cair materialmente, mas espiritualmente já caiu. Então, o que será da Europa? Talvez por causa das missas, talvez por causa do Mont Lefebvre, talvez por causa das carmelitas, talvez por causa das almas que rezam. Deus poupará a França, segundo, por causa dos seus méritos do passado. É o que diz São Pio X, dizendo que ela voltará à sua vocação primeira. Mas, por enquanto, a maior parte da França, pelas informações que a gente tem, recebe aqui e ali, a maior parte dos universitários na França, e os seminaristas disseram também que na universidade aqui do Brasil, a maioria é ateu. Imagina uma coisa dessa. A maioria dos universitários do Brasil e da França, talvez mais na França do que aqui, são ateus. É um país que no momento está amaldiçoado no sentido de ele mesmo se amaldiçoou. Então, nessas guerras, ficar do lado de quem? Do lado da França contra a Rússia, e seja contra quem for, é do lado daqueles que não creem, contra quem? Entre Israel e os países muçulmanos, vai ficar do lado de quem? Se os dois não creem, se os dois são contra a Igreja Católica, não tem sentido. Não podemos ser de um lado nem do outro. Podemos notar algumas injustiças, né? Feitas contra os palestinos. Sim, pode notar. Entre os palestinos, que eu saiba, tem um pouquinho de católicos, mas a gente vê que são guerras. A guerra fundamental é outra. A guerra fundamental foi que Dom Lefebvre travou. A guerra fundamental foi que São Pio X travou. E a guerra fundamental é essa que nós somos chamados a travar. Espiritualmente e, por enquanto, só espiritualmente. Não podemos fazer mais do que isso. Mas devemos ter um espírito cruzado. Ter bem consciência que a gente está no meio de uma guerra. Não é porque a gente não está na Ucrânia, ou não está na Rússia, ou não está na faixa de Gaza, ou não está na Síria, ou não está, seja onde for, que nós estamos fora da guerra. Não. A guerra espiritual é mais dura e mais decisiva do que a guerra física. Os tormentos de uma alma que se dá a Deus e que, como os grandes santos, é mais dura do que levar um tiro, porque é de uma ordem superior. Então, peçamos a Deus que a gente entre nessa guerra e que a gente console Nossa Senhora, porque está dito no Evangelho de hoje que uma espada transpassará a tua alma. A alma de quem? A alma de Nossa Senhora. Ela não entrou numa guerra física, mas ela foi transpassada por uma espada. E ela venceu. Assim como Nossa Senhora venceu na cruz, ela venceu, ela vencerá, ela vence. Nós precisamos estar com ela e esmagar a cabeça do demônio. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.